dia, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Dando seguimento aí ao nosso conteúdo do capítulo de Biologia 2, hoje a gente vai entrar aí no conteúdo de um reino que é meio passa meio que despercebido, o pessoal não costuma ligar muito, mas ele está bem presente no nosso dia a dia, muito mais até do que a gente imagina. Tá? Então a gente vai falar dos protistas. Né? Hoje a gente vai falar das características gerais, que a gente vai ver que por mais que a maioria deles sejam ali de utilização dos seres humanos, a gente vai ver que alguns sim podem causar doença. Então, vocês já ouviram falar sobre a maré vermelha? Com certeza, vocês já viram no jornal, passando lá sobre esse tipo de fenômeno. Você tem aquela região do mar ali, toda avermelhada. Mas por que isso acontece? É sangue? Mataram algum animal? Jogaram corante? O que é? Na verdade, aquilo é formado por algas, por microalgas, na verdade, que quando você tem um aumento da quantidade de matéria orgânica naquela região, naquela água, você vai ter aquelas microalgas se reproduzindo com uma velocidade muito alta. Então aí você tem dois problemas. Essas algas, por estarem se proliferando demais, vão cobrir toda aquela lâmina d'água. Cobrindo aquela lâmina d'água, você vai ter a baixa da quantidade de oxigênio disponível naquela água e você vai ter um aumento da produção de toxinas por conta dessas microalgas. Então você vai levar à morte ali de vários animais da vida marinha. Isso costuma passar bastante no jornal, você vê aqueles peixes boiando lá alguns dias depois dessa maré vermelha, justamente por conta dessas toxinas liberadas por essas microalgas. Às vezes eu fico pensando, como que a primeira pessoa que viu essa maré vermelha deve ter se sentido? Deve ter sido bem estranho. Ela viu, caramba, tá tudo vermelho, que é isso? Deve ter ficado muito assustada. E até descobrir que era por conta de uma microalga, foi um processo assim um pouco demorado. Então, quais são as características desse grupo protista? Primeiro, são um grupo polifilético. Mas o que é isso, professor? Lembra quando a gente falou lá de taxonomia, que a gente falou dos grupos monofiléticos, polifiléticos e parafiléticos? Eu comentei com vocês o seguinte, os grupos mais aceitos pelos estudiosos são os grupos monofiléticos, porque você pega o último descendente comum daquele grupo estudado e todos os descendentes dele. No caso aqui do grupo dos protistas, você tem representantes aí, algas e protozoários. Então, nesses grupos são inseridos todos os seres vivos que são eucariontes, que não sejam animais, fungos e plantas, porque esses já são grupos monofiléticos, já estão separados desse grupo aqui que a gente está estudando. Então, algumas características gerais dessas algas. Coloquei aqui para vocês imagens de diversas algas, bem variadas, a gente vê em cor, tamanho, forma. São seres assim, bem bonitos até, muita gente confunde com os vegetais, mas não são. Então vamos lá. Podem ser uni- ou pluricelulares, como a gente falou da maré vermelha, são microalgas, então são unicelulares. Ou pluricelulares, algumas algas que você utiliza ali na alimentação, como nessa imagem anterior, essa alga que reveste esses conezinhos, né, da culinária japonesa, eles são algas, então são pluricelulares. Preferência aí, podem estar em diversos ambientes, doce, salgado e até em ambiente terrestre, quando a terra é bem úmida. Né? Apresenta o talo, que é uma estrutura ali que lembra um pouco uma folha em forma laminar. Então muita gente costuma pensar que é um vegetal por conta desse talo que se parece com uma folha, mas não é. Né? Possui clorofila dos tipos A, B, C e D. Então diversos tipos de clorofila vão estar aí de diversas maneiras apresentados nos diversos grupos de algas. Né? E podem apresentar alguns pigmentos como a fucoxantina e a ficoeritrina, que vão dar ali as cores marronzada ou avermelhada. Naturalmente, as algas são verdes por conta da clorofila. Tá? A parede celular ela é composta por celulose, mas também pode estar associada a outras substâncias, como o agar, né? Que é uma substância que a gente vai falar sobre ela lá na frente, quando a gente falar do grupo específico, de um grupo específico de algas, que é utilizada tanto na culinária quanto na questão laboratorial. E vão constituir o fitoplâncton. O fitoplâncton, composto ali pelas algas, pelas microalgas, tá? por seres fotossintetizantes, e vão ser aí a base de toda uma cadeia alimentar naquele ambiente aquático. E aqui a gente tem os grupos de algas. Então a gente tem as clorófitas, faiófitas, rodófitas, crisófitas, pirrófitas e euglenófitas. Cada uma delas com seus pigmentos, com suas características gerais, que a gente vai falar
sobre elas, né? Então, tipo de substância reserva, alguns têm amido, parecido com os vegetais, alguns vão ter óleo, e também a parede celular, como eu falei com vocês, ela pode estar associada a outras substâncias. Então ali a gente tem agar, carragenina, sílica e até algumas que nem tem parede celular. Então a gente pode ver que é um grupo bem difuso assim. Por isso que ele é um grupo polifilético. Então vamos lá. Começando aí pelo primeiro grupo, mais conhecido, com certeza vocês já viram eles quando foram à praia, que é o grupo das clorofíceas, mais conhecidas como algas verdes. Então é o maior grupo de algas, você vai ver ela em diversos locais e você vai ver ela com muita facilidade. Podem ser uni ou pluricelulares, vivem em água doce ou salgada, se marinhas são bentônicas, ou seja, elas vão viver no substrato daquela região, podendo estar fixas a alguma estrutura ou não, beleza? E em ambientes terrestres também pode acontecer, mas aí em ambientes úmidos, em costas bem úmidas. E aí eu trago para você os líquens. Vocês já perceberam em árvores, em pedras, quando você está fazendo uma trilha. Basicamente ele só aparece em regiões onde o ar costuma ser mais limpo. Tá? E o que são esses líquens? Eles são uma associação, ou seja, uma simbiose entre fungos e algas. E como é que funciona essa associação? Você tem os fungos, e a gente sabe que os fungos eles têm essa função de decompor. Então ele vai decompor a matéria orgânica, deixando ele disponível substâncias para aquela alga absorve aquela substância, faz a fotossíntese e gera o alimento ali para os dois. Então é uma relação mutualística, eles estão agindo juntos e os dois se beneficiando. A gente tem as phaeophyceas, que são as algas pardas. Essa daqui talvez seja um pouco mais difícil de você ver, mas essa Sargassum aqui ela é bem comum. Eu, pelo menos, quando vou na Praia do Perigoso, costumo ver bastante delas boiando lá. Parece um galhozinho de uma árvore, e na ponta ela tem umas bolinhas assim, que é bem característica dela. Né? Então, em seu cloroplasto, ou seja, naquelas células que possuem clorofila, além da clorofila, a gente vai ter uma substância chamada xantófila, que vai dar essa coloração amarronzada. Então ela tem ali aquele talo, aquelas folhas revestidas por uma substância chamada algina, e a maioria vai ser de ambiente marinho. Então, como eu falei para vocês, eu costumo ver bastante lá na Praia do Perigoso. A gente tem as rodopícias, que são bem bonitas, que são as algas vermelhas. Tá? A maioria é bentônica, ou seja, elas vivem no substrato, podendo estar fixas ou não. E além da celulose, lá na parede celular dela, ela vai ter a carragenina. Além disso, ela apresenta também o agar na sua parede celular. Ela é muito utilizada na indústria. Tá? Quando você fala de carragenina, é muito utilizada como corante de alimentos. Então, como corante para sorvete, basicamente. Então, dá aquela coloração vermelha. Então, tem um tipo de corante vermelho que é de origem animal, que ele é feito através de um inseto. Então, você pega aquele inseto, moe ele e forma ali aquele corante. Nesse caso aqui, é extraído de uma alga. Então, é bem mais tranquilo por conta daquela questão de, você vai matar 70 mil insetos, assim, mais ou menos, para formar 450 gramas daquele corante. É uma coisa meio assustadora, né? Mas, enfim. E também apresenta o agar, que é muito utilizada pela galera que busca uma alimentação mais vegetariana. Por que eu digo isso? Gelatina, geleia de mocotó, esses alimentos eles são produzidos através da cartilagem de animais, jujuba, tá? Da cartilagem de animais, como bovinos. Tá? E esse pessoal que tem alimentação mais vegetariana não consome nada de origem animal. E você pode ter os mesmos alimentos feitos com essa substância chamada agar, além de esse agar também ser utilizado como meio de cultura nos laboratórios para cultivar bactéria, principalmente. Então, além dele ser utilizado na alimentação, ele pode ser utilizado também no ambiente laboratorial, como eu mostro aqui para vocês. Essa placa ela está com meio de cultura composto por esse agar e você tem a formação de colônias de bactérias naquele meio de cultura. Então, a gente tem também as diatomáceas, que vão formar aí esqueletos lindos, maravilhosos, se olhados no microscópio,
Então são algas unicelulares, a maioria é marinha. Essas algas vão possuir uma carapaça chamada de frústula, que é composta por dióxido de silício. E essas algas têm a flutuação facilitada porque elas armazenam óleo como substância de armazenamento, gordura. Então a gente sabe que a gordura é menos densa que a água, então ela tende a ficar em cima, tá? Nesse caso delas aqui. Quando essa alga ela morre, ela deixa para trás o esqueleto dela, que tem formas aí variadas dependendo da espécie. E esse tipo de carapaça é muito utilizado também na fabricação de vidro, porque você tem ali a presença de silício. A gente sabe que o silício, quando é exposto a temperaturas muito elevadas, ele ganha conformação ali líquida e você consegue dar a forma que você quiser. Então a gente tem a diatomácea, que olhando no microscópio, ele tem essas formas realmente, e o acúmulo dessas diatomáceas vão formar ali o diatômito, que é uma rocha de origem de algas, digamos assim. E aqui, ó, você pegando lá, às vezes você pensa que é só areia ali na praia, você não consegue ter uma diferenciação muito grande, mas se você coletar aquilo e olhar no microscópio, você vai olhar exatamente isso. Tá? Você vai ver diversas estruturas, diversos esqueletos ali de alga. Eu mesmo já fiz quando estava na faculdade, tipo assim, é lindo. Dependendo da região que você coletar, as formas são variadas de uma região para outra. A gente tem os dinoflagelados ou as pirrófitas. Tá? São unicelulares também. E por que ele tem esse nome dinoflagelado? Di, flagelado, flagelo. Então são aquelas algas que vão possuir 2 flagelos ali que vão ajudar na sua locomoção. Algumas espécies dentro desses dinoflagelados podem formar ali relações mutualísticas com outros animais ali marinhos. Daí a gente chama essa relação de zooxantelas, quando eles se ajudam ali e vivem de boa. Né? E algumas espécies podem produzir uma substância fluorescente, que provavelmente vocês já devem ter visto no jornal, isso daqui. Você tem regiões, quando você tem a proliferação dessas algas muito acelerada, você tem o aparecimento desse fenômeno. Assim como na maré vermelha, que você tem um aumento, a proliferação das algas e forma aquela água vermelha, nesse caso aqui você vai formar uma água brilhosa, justamente por conta dessas algas terem essa substância fluorescente sendo produzida dentro delas. Depois a gente tem as euglenófitas, que são flageladas também e não apresentam parede celular. Então todos que a gente viu até então tinham parede celular. Chega nesse grupo, não tem. Então por isso que esse grupo ele é meio que bagunçado. Então também esses seres aqui eles vão ter tanto a nutrição heterotrófica quanto autotrófica. E a gente chama isso de mixotrófico. Ele se nutre das duas formas possíveis. É um grupo assim meio que bem distinto dos outros que a gente estava vendo até então. E aqui a gente tem a reprodução das algas, que podem ser assexuada ou sexuada. Então quando você tem a reprodução assexuada é por divisão binária, ou seja, não há troca de material genético entre elas ali. Uma vai dar origem a duas, duas a quatro, e aí elas vão se reproduzindo dessa forma por divisão. Quando você fala do método sexuado, cada alga vai funcionar como se fosse um gameta. Então olha que estranho. Elas chegam lá, você tem uma alga, duas algas. Elas vão se encontrar, vão se juntar, vão formar um zigosporo, que é uma estrutura que possui material genético daquelas duas. Tá? Aquilo vai sofrendo meiose, ou seja, você vai tendo divisão celular ali dentro e depois você tem um rompimento formando ali 4 algas. Então é um modo de reprodução assim, bem diferente do que a gente já vinha vendo aí durante as aulas. Então aqui mais uma imagem mostrando o método de reprodução bem interessante, né, desses seres, que eles conseguem agir, cada um funcionando como se fosse um gameta, eles se juntam, eles sofrem meiose, e aí quando termina aquela divisão celular, você tem a origem ali de 4 algas diferentes, com materiais genéticos diferentes, e aí você consegue ter essa troca de material genético. E além das algas, a gente tem os protozoários, que são os mais conhecidos desse grupo. Então são unicelulares, ambiente água doce, salgada ou terra úmida, são heterótrofos de vida livre ou parasita. Você tem alguns protozoários que eles vão viver parasitando outros seres vivos, tirando nutrientes desses seres vivos. Ou você pode ter aqueles que são de vida livre, que vão se alimentar caçando ali no ambiente em que ele vive. Então a gente tem aqui o exemplo da giardia, tá? Que vai causar um problema chamado giardíase, que é uma infecção intestinal ali que causa uma diarreia bem
bem chata, mas você olhando no microscópio eles são bem bonitinhos até, parecem uma pipa, e você vê essas estruturas ali que parecem olhos. Então eu vi na época da faculdade no microscópio, e tipo assim, é a coisa mais fofinha, basicamente, que você consegue ver com aquele equipamento. Tá? As outras são bem estranhas assim. Esse aqui até que é mais bonitinho. E aqui a gente tem uma representação de um desenho aí dele, dando a entender que ele não é tão feio assim. E aqui a gente tem uma relação de parasitose. Isso daqui, se vocês não estão conseguindo identificar, é um cupim. Tá? E esse aqui do lado é uma espécie de protozoário que parasita esse cupim. Então a gente tem esse protozoário parasitando o trato intestinal dos cupins. Esse protozoário é chamado de triconinfa. E ele que vai ser o responsável pela degradação da madeira que esse cupim vai comer. Então, na verdade, o cupim ele pega aquela madeira, engole, mas ele não tem aparato intestinal para degradar aquela substância. Quem faz isso vai ser esse protozoário. Então, caso você esteja tendo algum móvel aí na sua casa sendo atacado por cupim, tendo aquele móvel sendo degradado, não culpe apenas o cupim, culpe também a triconinfa que está ajudando esse cupim a degradar a celulose presente naquela madeira. E falando aqui da classificação dos protozoários propriamente dito, a gente tem o filo Sarcodina, o filo Flagellata, Ciliada e Sporozoa. A gente vai falar muito bem sobre eles quando a gente for falar das doenças. Tá? Então, no filo Sarcodina são aqueles que se movimentam por pseudópodos. O que é isso? São falsos pés. A membrana plasmática ali que compõe a célula deles vai ter uma facilidade em formar falsos pés, projeções, ajudando com que ele se movimente e se alimente através desses pseudópodos. Então ele vai conseguir englobar certas substâncias, certos compostos através dos pseudópodos. A gente tem aí como exemplo as amebas. Tá? Então a gente vai ver uma doença chamada amebíase, que é causada por uma ameba e que é do filo Sarcodina. Então a gente tem também o filo Flagellata, aí você tem aqueles que se locomovem por flagelo, e aí a gente tem tripanossomos. Um exemplo, Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, também falaremos dele. Filo Ciliata, locomoção por cílios. Então, se a gente parar para ver, os seres que têm cílios sempre está em quantidades enormes, em comparação aos que têm flagelos, que geralmente você tem um ou dois, como os dinoflagelados que a gente falou na aula de hoje. Então, exemplo aqui, Paramécio, né? E o filo Sporozoa, que não possui estrutura de locomoção. Esse aqui vai ser parasita mesmo. E aí o exemplo que a gente tem é o Plasmódio, o causador da malária. E aqui a gente tem algumas imagens referentes a esses protozoários. Essa mais embaixo aqui a gente tem o famoso Trypanosoma cruzi. Então a gente vê lá o flagelão dele. Nessa imagem aqui, do nosso lado esquerdo, a gente tem ali células sanguíneas contaminadas pelo plasmódio, causador da malária. Então ele vai parasitar essas células vermelhas. E aqui na primeira imagem do lado direito a gente tem a Toxoplasma gondii, que vai ser aí responsável por causar a toxoplasmose, uma doença que é muito perigosa para as grávidas, principalmente. A gente vai comentar sobre as protozooses nas próximas aulas. A reprodução dos protozoários pode ser sexuada, pode ser assexuada, quando não há troca de material genético. Então você simplesmente vai ter a divisão deles, sem troca de material genético nenhum, ou pode ter reprodução com troca de material genético, sexuada por conjugação. Um protozoário se encosta no outro, eles formam ali uma região de troca de material, então um vai fecundar o outro, e aí quando eles trocam esse material genético, eles vão apresentar, cada um que participou dessa conjugação vai apresentar material genético totalmente novo, e aí eles vão fazer divisão binária. Então aqui você tem associada a reprodução sexuada e assexuada. É o que a gente chama de alternância de geração. Ora ele faz um tipo, ora ele faz outro. E muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da aula. Tentei trazer algumas curiosidades aí para poder incrementar no nosso conteúdo e espero vocês na nossa aula do Zoom. Valeu!